Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Bom dia! Aqui estamos na nossa próxima aula, né? Aula de hoje. Pois bem, o tema da nossa aula de hoje, caríssimos alunos, é a revisão dos conteúdos estudados para a primeira atividade avaliativa trimestral, viu? Todos os conteúdos que estudamos, vamos fazer a nossa atividade avaliativa. Vamos começar a nossa aula. Nosso primeiro conteúdo para revisar é o da página 8 do nosso livro. Também não esqueçam de estudar o livro, A Arte de Fazer Arte no Quinto Ano, página 8. Eu me comunico, tá ok? Eu me comunico. Chamamos de comunicação interpessoal a troca de informações entre duas ou mais pessoas. Esse diálogo logo pode ser feito de diversas formas, por meio da fala, da escrita, do uso de sinais, gestos e sons, entre muitas outras possibilidades. Quando nos comunicamos com alguém, não importam apenas as palavras que utilizamos, o tom da voz, o ritmo da fala e até mesmo os momentos de silêncio também fazem parte da mensagem que queremos passar. Gestos, postura, expressão facial são elementos importantes utilizados na nossa comunicação. Com a chegada da tecnologia e a invenção da internet, surgiram novas formas e novos suportes de comunicação escrita e falada, como a carta, o telefone, as redes sociais e os aplicativos que temos nos nossos smartphones, ok? Vamos passar para o nosso próximo slide. Aqui é bem objetivo, né? O tema eu me comunico e estudamos ao longo de nossas aulas. Agora vamos entrar em linguagens, códigos e sinais. Lembram? Né? Foi uma das nossas melhores aulas, né? Onde teve mais interações e onde vocês mais participaram, que eu senti, na questão da Libras, na questão dos jogos, as questões, né? Bastante legal. Vamos lá. A linguagem é uma importante ferramenta da comunicação. Através de um conjunto de códigos que formam a linguagem, somos capazes de comunicar ideias e sentimentos. Há dois tipos de linguagens. Vamos lá. A primeira, linguagem verbal. Bom, a definição de dois tipos de linguagem. É a que explora a escrita e a fala como principais meios de comunicação, ou seja, é a que utilizamos nós, ouvintes, né? Quando a pessoa ouvinte, ela utiliza a linguagem verbal, tá ok? Eu sou ouvinte, professor de vocês, então eu uso a linguagem verbal. Meus alunos, né, que são também ouvintes, usam a linguagem verbal. Mas, professor, e quem não é ouvinte? Como é que ele faz para se comunicar? Aí entra a linguagem não verbal, tá bom? Inclui o uso de imagens, símbolos, gestos, movimentos e postura corporal, tom de voz, músicas, entre outras diversas formas de se comunicar sem o uso da palavra. Você acha que a linguagem não verbal é menos rica que a nossa? Não, estão errados. Você observa que a definição dela é quase maior do que a nossa. Inclui o uso de imagens, símbolos, gestos, movimentos, é riquíssima essa forma de linguagem, de se comunicar, a não verbal. Vamos lá, língua de sinais, né? As pessoas surdas podem se comunicar por meio de língua de sinais? Sim. Não são universais, cada país possui a sua? Sim, as línguas não são universais, as línguas de sinais. Cada país tem a sua, tá bom? E a nossa língua de sinais, qual é? A Libras, a língua brasileira de sinais, segunda língua oficial do Brasil em 2002, tá bom? A língua brasileira de sinais, ela foi denominada como língua oficial, né? A segunda língua da nação brasileira é a Libras, em 2002. A nossa língua Libras, ela é inspirada na língua gestual da França, foi baseada na língua oficial de sinais da França. Formada por combinações feitas com movimentos das mãos em relação à parte superior do corpo, né, ou seja, do tronco, da cintura para cima, as palavras e expressões têm gestos próprios e há um sinal para cada letra do alfabeto e de número. Ok? No total, cerca de 3.000 sinais
que variam de acordo com a região e a cultura local, enriquecendo ainda mais essa forma de comunicação. Ela enriquece e só tende a aumentar, né, a quantidade de sinais, de libras, nossa língua de sinais. Pois bem, né, foi bem legal, né, bem objetivo a questão das linguagens códigos, né, eu procurei sintetizar bastante. E vamos para nosso próximo conteúdo, pictogramas. Lembram que vocês gostaram também bastante, fizeram várias atividades, foi interessante, criaram seus próprios pictogramas, né? O que são pictogramas, professor? Para quem está esquecidinho. Desenhos e figuras que encontramos com frequência no nosso dia a dia e que transmitem informações importantes. Por exemplo, sinalização, né? As placas de trânsito, de emergência, né, que temos em shoppings, em hotéis, em estabelecimentos públicos, em algumas placas de saída de emergência, almoço e por aí vai, né? Estes símbolos costumam ser utilizados no mundo todo com a mesma finalidade, viu? E apresentam variações de acordo com o país. O que é isso, professor? A mesma finalidade? É de informar, entendeu? A mesma coisa que eu acabei de falar, eles servem para informar em qualquer país do mundo. E quais são os princípios dos pictogramas, professor? Seguem os princípios do desenho universal, informação de fácil entendimento com o uso de símbolos de linguagem simples e intuitiva, para que possa ser compreendido de forma imediata. Entenderam o desenho universal? É um desenho simples que um japonês, ao olhar, ele possa entender. Né? O brasileiro cria aqui um pictograma, um desenho que vai informar alguma coisa, e o japonês tem que olhar e entender, né? Pelo menos o básico ele tem que entender, o caráter universal dos pictogramas, do universo dos pictogramas. Agora, nosso próximo conteúdo, né? Como vocês podem observar, eu procurei, né, resumir bastante e objetivar, né? Tem as páginas do livro, eu quero que vocês estudem também bastante, já em cada slide que eu também vou disponibilizar para vocês na nossa plataforma plural, nossa plataforma digital, né, com a nossa videoaula, não se preocupem. Nosso próximo conteúdo da nossa atividade avaliativa vai ser povos indígenas, tá bom? Em pleno século XXI, a grande maioria dos brasileiros, que somos nós, ignora a imensa diversidade de povos indígenas que vivem no país. Estima-se que na época da chegada dos europeus fossem mais de 1.000 povos, somando entre 2 e 4 milhões de pessoas. Atualmente encontramos no território brasileiro 256 povos falantes de mais de 150 línguas diferentes. A maior parte dessa população distribui-se por milhares de aldeias situadas no interior de 723 terras indígenas, de norte ao sul do território nacional. Os índios que estão hoje no Brasil têm uma longa história, que começou a se diferenciar daquela da civilização ocidental ainda na chamada pré-história, com fluxos, né, que é andar, né, os nômades, aqueles povos que ficam andando, migratórios do velho mundo para a América, ocorridos há dezenas de milhares de anos. A história deles voltou a se aproximar da nossa há cerca de apenas 500 anos com a chegada dos portugueses, ou seja, os índios, né, como foi denominado pelos portugueses, né, mas são os nativos do Brasil, eles têm uma longa história, né, eles são, assim, os estudos da arqueologia falam que eles são da época, né, da pré-história. Eles andavam como nômades, aqueles povos que andavam pelo mundo, né, à procura de comida, à procura de uma terra boa, onde possam viver suas vidas. Eles são bastante antigos. Continuando sobre os povos indígenas, não sabemos exatamente de onde vieram, né? Dizemos que são originários ou nativos, porque estavam por aqui antes da ocupação europeia. Certos grupos de pessoas que vivem atualmente no território brasileiro estão historicamente vinculados a esses primeiros povos. Agora, sobre a nomenclatura correta para se chamar, né, desse povo nativo do Brasil que vieram antes dos colonos, a expressão genérica povos indígenas refere-se a grupos humanos espalhados por todo o mundo e que são bastante diferentes entre si. É apenas o uso corrente da língua que faz com que em nosso país e em outros fale-se em povos indígenas, ao passo que, por exemplo, em outro país, temos uma forma também genérica, mas mais correta para designá-los
não esqueçam, são aborígenes ou nativos, é um povo que já existiam daqui, da natureza, eles são daqui, os nativos. Índios, quem denominou eles, o que é denominar, professor? É dar nome. Quem deram esse nome para eles foi os portugueses, entendeu? Chamaram de índios porque eles estavam procurando as Índias, né, para trocar mercadoria encontrada no Brasil, e chamaram os nativos, né, que têm seus próprios nomes, que têm sua própria linguagem, são ricos também, de índios, né, na correta nativos, são daquela natureza, daquela terra. Nosso próximo conteúdo, arte rupestre. Tá bem o que é arte rupestre, professor? Já esqueceram? É a arte da pré-história, né? Nossa história, nossa origem. A arte rupestre é o termo que denomina as representações artísticas pré-históricas realizadas em paredes, tetos e outras superfícies de cavernas e abrigos rochosos, ou mesmo sobre superfícies rochosas ao ar livre. A arte rupestre divide-se em dois tipos: pintura rupestre, né, composições realizadas com pigmentos, né, essa é a pintura rupestre, e a gravura rupestre, que são imagens gravadas, né, incisões, né, como se fosse uma talha, você quebrando mesmo, para fazer um nome, um símbolo na rocha, são a gravura rupestre. É compreendida como amplo conjunto de desenhos, né, a arte rupestre é compreendida como amplo conjunto de desenhos, pinturas e inscrições realizadas pelo homem pré-histórico. Geralmente, este tipo de manifestação artística aparece no interior de cavernas e em outras superfícies rochosas, cingidas pela marca da presença humana. O que é cingida, professor? É marcada, né? Foi marcada ali pela presença humana através de um desenho ou de uma gravura rupestre. Em geral, trazem representações de animais, plantas e pessoas, e sinais gráficos abstratos, às vezes usados em combinação. E o que é isso? Eles retratavam nos seus desenhos o dia a dia deles, né? Como o seu dia a dia, como o meu dia a dia. Ele transformava em arte, assim como você também pode retratar a sua vida, né? Desenhando, fazendo quadros, observando o seu redor, vendo uma imagem bonita, né? Uma paisagem bonita, e imortalizando através da arte, né? Como eles faziam o homem para a história. E qual é a ciência que estuda a arte rupestre? Né? Qual é? Quem estuda? O médico estuda para cuidar da gente, né? Cuidar das pessoas doentes. Mas quem é que estuda, que descobriram todo esse universo que o homem pré-histórico construía na sua época? É a arqueologia. É a ciência que estuda os costumes e cultura dos povos antigos a partir do material que restou como vestígio da vida desses povos. Tá bom? Agora vamos para o Brasil. Brasil. Localizado entre os municípios de Coronel José Dias, Canto do Buriti, que é um pássaro, viu? O Buriti é um pássaro, São João do Piauí, São Raimundo Nonato, todos localizados no estado do Nordeste, Piauí, muito rico, questão rupestre. Localizado nesses municípios do estado do Piauí, temos o Parque Nacional Serra da Capivara, que de antemão já digo para vocês, vão visitar se possível, porque é maravilhoso a experiência de você ir para outro mundo, né? Você ir para outra época, voltar no tempo. Quando você está lá, você sente isso aqui, voltou no tempo, né? É bastante interessante. É um dos grandes expoentes. O que é expoente, professor? É a grande onça, né? É um exemplo, né, para todos de beleza que o estado do Piauí apresenta para visitantes de todo o Brasil. Estão convidados a fazer presente. Ele é considerado um dos parques nacionais mais belos e importantes do Brasil e do mundo, ok? Justamente por apresentar paisagens exuberantes, né? E verdadeiras relíquias. O que é relíquia? É algo que não tem preço. Arqueológicas em meio às suas formações rochosas que carregam mais de 1000 anos de história. O ano também conta com a maior concentração, quer dizer, o local, né? O Parque Nacional Serra da Capivara. Ele conta com a maior concentração de pinturas rupestres de todo o mundo, tá bom? É lá onde você vai encontrar mais desenhos.
Ao todo são mais de 100 sítios, né? O que é sítio? É o espaço de arte rupestre, né? Um sítio que cria galinha lá, eles criam imagens rupestres, entendeu? Sítios são locais grandiosos, cheios de relíquias, né? Cheios de cultura rupestre. E o visitante pode comprovar a importância da região ao ir lá, né? Visitar cada sítio, né? Grandioso, a riqueza da história. Agora, nosso próximo conteúdo, nossa atividade avaliativa, é mini biografias, tá bom? Está localizado, né, na nossa página também do livro, né? 39. Pois bem, nossa primeira mini biografia é do nosso artista digital, né, que trabalha com a parte digital, que já estudamos sobre ele nas nossas aulas anteriores. É o Shigetaka Kurita. Pois bem, falar um pouco sobre esse grande artista que inovou na questão digital dos nossos smartphones. Shigetaka Kurita nasceu em 1972, foi o homem que inventou os emojis, sim, essas carinhas maravilhosas que utilizamos para mandar mensagens, se comunicar com quem amamos, né, que gostamos, nossos familiares, nossas mamães, nossos papais. Ele criou há 20 anos atrás, né? E revolucionar a forma como as pessoas conversam na era digital até hoje. Ele, na época, era um jovem de 25 anos e trabalhava na empresa Telecom NTT Docomo, no Japão. Ele é japonês, pessoal, Shigetaka. Ele era designer de interface e enfrentou várias limitações na época de tamanho e qualidade da imagem que ele buscava. Mas mesmo assim, com toda a dificuldade, ele criou 176 símbolos, né, pictogramas, em 1999. Eles tinham tamanho compacto, né, 12 por 12, tamanho pixels, né, que é a definição da imagem. Pixels é a definição da imagem que foi feita os símbolos que ele criou, Shigetaka. De apenas 3 kilobytes, baseados em desenhos que ele fez à mão. Olha que legal! Entre artes visuais, a linguagem das artes visuais. Ele idealizava uma forma de aprimorar a comunicação dos japoneses pelo celular. Na época, o aparelho portátil fazia sucesso no Japão. Ele queria uma forma de expressar emoções de outras formas, tá ok? A palavra emoji, né, que ele criou, é uma criação de junção de kanji, que significa partes. E é figura, mo, escrita, e ji, caractere. Bom, figura, escrita de caractere, emoji. Os 176 pequenos pictogramas eram carregados de significados e ficaram prontos em apenas 5 semanas. Foi incrível a velocidade que ele criou, do tamanho, até hoje, né? Todos os designs de interface que existem, acha revolucionária a criação dele, foi em muito pouco tempo, 5 semanas. E agora vamos para o Brasil, nosso artista Vicky Muniz, tá bom? Nosso artista plástico, Vicente José de Oliveira Muniz, nasceu em São Paulo no dia 20 de dezembro de 1961. Formou-se em publicidade na Fundação Armando Alvares Penteado, FAAP, em São Paulo. Já em 1983, mudou-se para Nova York, onde foi lá que ele começou os seus estudos no inusitado, né, o material inusitado que ele utilizava em suas obras de arte até hoje. Vicky Muniz, né, é um artista plástico brasileiro, fotógrafo, pintor, né, ele desenhista também, produtor, trabalha com gravações hoje. É conhecido por usar materiais inusitados em suas obras, como lixo, açúcar, chocolate, doce de leite, leite condensado, o que você pode imaginar. Ele utiliza esse artista maravilhoso e altamente criativo, e também é nosso do Brasil, tá ok? A partir de 1988, Vicky Muniz começou a desenvolver trabalhos que faziam uso de percepção e representação de imagens, usando diferentes técnicas, a partir de materiais como açúcar, chocolate, ketchup, gel para cabelo, né? Isso aí é incrível. E lixo reciclável, né? Que ele fez um trabalho no Rio de Janeiro, né? Que ficou bastante conhecido no mundo inteiro, ganhou o Festival de Berlim, e ganhou vários prêmios internacionais, porque ele é internacional, um artista esplêndido. Vicky Muniz fez trabalhos inusitados, como a cópia de Mona Lisa, né?
de Leonardo da Vinci, esse gênio da criação antiga, usando manteiga de amendoim e geleia como matéria-prima. Olha só, é incrível, é uma criança esse cara, é um artista genial, que fez obras maravilhosas, né? E vamos lá, com calda de chocolate pintou o retrato do pai da psicanálise, Sigmund Freud. Muniz também recriou muitos trabalhos do pintor francês Monet, que são trabalhos, eu quero que vocês pesquisem quem foi a Mona Lisa, do Leonardo da Vinci, né? Vejam a obra. O Sigmund Freud, que é o pai da psicanálise, eu quero que vocês saibam, pesquisem quem foi ele. E o Monet, que vocês vão gostar, porque são belos quadros, né? E outra coisa, a forma que ele trabalhava, meus alunos, ele colocava a superfície, fazia os desenhos com os materiais inusitados, depois fotografava, tá bom? Fotografava, tá bom? As superfícies geladas, às vezes, para não derreter. E pronto, ali ele guardava a imagem e aquilo ali se acabava, né? Porque isso é um material perecível, é de fácil destruição. Pois bem, essa foi nossa aula de revisão para a nossa atividade avaliativa. Eu quero que vocês estudem, tá bom? Tá lá o nosso conteúdo, também tem a página do livro para vocês poderem estudar mais aprofundado. É a aula que eu fiz hoje é bastante objetiva, eu procurei me objetivar naquilo que é mais importante, porque vai cair na nossa atividade avaliativa, para vocês não se perderem, tá ok? Estudem bastante pelos slides que eu vou disponibilizar na plataforma digital, que eu acabei de fazer aqui da nossa videoaula, e leiam o livro.